Bom, então, antes de mais, muito boa tarde a todos por estarmos aqui a partilhar este momento que a mim me agrada tanto, junto de pessoas que gostam de temáticas muito próximas da que também me apaixona. Agradecer muito especialmente também aos colegas que me trouxeram até aqui, da Comissão Científica e Organizadora, e apresentar desde já as minhas desculpas à minha cara comentadora, porque o excerto do texto que recebeu não era propriamente uma coisa muito longa, mas acho que me compreende. Ora bem, vamos começar a nossa comunicação tendo, sobretudo, desde já um ponto de partida. É que se trata de um trabalho que está em construção e, por favor, entendam-no assim. E não como algo acabado. Bernardo de Claraval defendera a ideia de que o mosteiro, particularmente o claustro, era uma oficina das virtudes. Depois de Trento, o claustro ganha força e, particularmente para as religiosas, uma força de chamado vedado jardim, acesso ao ingresso de estranhos na clausura, ideário este recuperado das Escrituras. A clausura significava o desapego do mundo material e sair da clausura era uma violência para a verdadeira religiosa, pois, no dizer de Bernardo, o claustro era comparável ao paraíso, significando o desapego do mundo material e a fidelidade à virgindade jurada ao divino esposo. Foi com a carga simbólica de vedado jardim e de oficina das virtudes que a função dos claustros, enquanto coração dos mosteiros, foi reafirmada pela Convenção de Alcobaça a partir de 1567, nas constantes visitações aos mosteiros dependentes da Abadia-Mãe, como era o caso de São Bento de Castries, o mosteiro sobre que nos iremos especificamente debruçar. Uns breves fundamentos sobre a questão da Contra-Reforma, para criar um certo ambiente para o que vamos dizer a seguir, sem querer entrar em coisas que conhecem demasiado bem e para não ser repetitiva. Sabemos que ela veio acentuar, do ponto de vista espiritual, a religião como opção de vida e que os exercícios da penitência também são justificados em termos do Estado monacal. Também sabemos que na piedade cristã, em Portugal como na Europa, os mistérios rigorosos da Paixão de Cristo ganham uma importância decisiva, orientando e reorientando devoções e que vão privilegiar um ideário de piedade e de ascetismo a que se juntavam a oração mental, também já aqui falada, e a comunhão frequente. Aliás, não posso deixar de sublinhar que nós estamos, de uma forma muito interessante, nestas jornadas, a fazer um caminho da contemporânea e vamos recuando em termos da história. Pode ser um exercício, de facto, muito interessante. A Igreja Católica vai sublinhar a importância do monaquismo, particularmente do monaquismo feminino, simbolizado pela clausura, quase como um quarto voto, e que essa clausura é simbolizada nos muros dos mosteiros e conventos, particularmente mosteiros, como forma de separação e de reparação, melhor, dos pecados de Eva, e o sacerdócio em termos, portanto, do clero secular, tal como a questão das romagens, procissões, etc., como bem sabemos. A vida conventual torna-se, portanto, sinónimo de vida virtuosa, valorizando a espiritualidade e que, em Cister, assentará na oração mental, no silêncio, na ascese, na libertação da alma, visando precisamente o encontro com Deus. O padre Manuel Bernardes, como sabemos, faz a apologia da boa freira, traçando-lhe um perfil ideal. Pobre, que rezava e observava a regra, que era pontual ao coro e mais atos da comunidade, que ouvia missa e lia livros devotos, expressamente indicados, que cumpria as obrigações do seu ofício, fazia visita às enfermas, fazia as penitências e que ajudava também com sufrágios as famosas almas do purgatório, que sabemos que tem uma força muito especial e que, enfim, trabalhava na almofada ou no bastidor e nas coisas necessárias na sua cela.
Se a administração da disciplina em comum era prática nos mosteiros, sabemos que as notificações, por seu lado, eram castigos impostos pelas próprias religiosas, vão também tentar sublimar a alma em relação ao corpo e que elas próprias ganham uma força muito especial. Ocorriam particularmente no tempo da Quaresma, revelando o sentido de imitação da Paixão de Cristo, tal como as cenas da mortificação que facilmente atingiam a teatralização ou mesmo a chamada psicodramatização, no sentido de acordar consciências em que a comunidade era claramente espectadora e atora, atingindo também questões muito singulares como os chamados cultos particulares, e que é recorrente encontrarmos na documentação de São Bento de Castries alusões ao chamado Menino Jesus em pedaços, que ainda hoje é uma coisa que custa entender. Explicados, portanto, sabemos também, por uma piedade mais sensível. Estas práticas, portanto, tendem precisamente a ganhar um caráter reforçado. Eu vou passando para não estar a ser muito enfatório. Ora bem, dentro deste mundo da clausura, de uma clausura do ponto de vista físico, Boulanger vai clarificar quanto é que deviam ter os muros da clausura em termos de altura, em que se restringe a entrada de água nos mosteiros, em que se colocam grelhas em sítios por onde a água passe para impedir precisamente que entrem estranhos nesses sítios, em que as madres gradeiras assumem uma importância espetacular, em que há guardas entre as madres anciãs que acompanham um médico ou um sangrador para junto de religiosas enfermas, como é a minha questão, e foi a minha questão de arranque, como quebrantar, à maneira da época, os muros da clausura e precisamente escutar os murmúrios do feminino. Como é que nós, hoje, conseguimos ir até essa altura? É mais fácil no período contemporâneo. Temos que concordar. Ora bem, dizia eu que é uma das questões que se coloca como sendo das mais essenciais, e tem a ver com as fontes para o estudo precisamente desta dimensão, também ela espiritual, dos mosteiros e conventos, sobretudo quando concretizadas em testemunhos que hoje possamos apreciar nos domínios da prática, da leitura e da escrita, e uma vez que a dimensão do canto, que também vamos abordar, da música e do canto, está mais favorecida. Opta-se normalmente pelo estudo do que nos ficou em termos de inventariação, das livrarias e cartórios, mais raros espaços do que era no caso dos masculinos, e do recheio dos conventos em matéria pictórica como indicadores da sua espiritualidade, das suas inquietações e interrogações, e que não raras vezes, se prolongam nos seus escritos de cariz autobiográfico a geográfico. Para ter uma ideia daquilo que encontramos em Castries, é que, quando da morte da última freira, em 1790, foram rastreados estes impressos como fazendo parte da sua livraria, e que alguns deles, devo dizer-vos, que se encontram ainda na Biblioteca Pública de Évora. Como vemos, era essencial que a mística cidade de Deus, um processo inquisitorial, como sabemos, fazia parte da livraria do Mosteiro de Castries, onde se narra a vida da Virgem, precisamente, ditada e manifestada por Maria, a sua escrava, a autora, questão que era, portanto, essencial também em termos da seleção das leituras. Reparem, esta obra também fazia parte da livraria, e vejam o diálogo que é estabelecido entre António de Arbiol e a religiosa, o que é que se deve ler e depois as restrições precisamente em relação ao que deve ser lido. Ora bem, sabemos que neste contexto os relatos coeves são também eles essenciais, e para o período moderno em Évora destacamos os discursos do Padre Fialho e também do Padre Francisco da Fonseca, entre outros, levando-nos a concluir a partir da descrição de São Bento de Castries
que no mosteiro a devoção, particularmente da paixão do Senhor, era muito frequente, bem como aos chamados mistérios marianos, e ainda ao Batista, como tantas vezes é referido na documentação, além dos santos da ordem. Claro que depois havia várias devoções particulares, Santa Teresa, Santa Ana, São Joaquim, mas não nos vamos perder em pormenores. Também a cronística da ordem é essencial para conhecer essas vidas internas e essas vozes, sendo que, para o caso português, temos naturalmente Bernardino de Souto Maior, em que na sua obra das Flores Cistercenses do Jardim de Portugal, naquele número que são 37 religiosas de todos os mosteiros femininos portugueses, a seguir à comunidade de Odivelas, que registra 12 monjas, São Bento de Castries, com 9, é aquele que contém o maior número de religiosas lá, com opinião de santidade, ou seja, precisamente aquelas que tinham aroma de santidade e cujos corpos não se corrompiam, etc. Aquilo que conhecem bem, não é aquilo. Também é imprescindível a consulta a fontes relativas à vida interna dos mosteiros, livros de profissão, de ofícios, a sermonária, a questão das autobiografias, em que felizmente em Portugal muito se vem trabalhando nos últimos tempos, em que muitas vezes temos que separar bem o que é que são as visões, vaticínios, desses relatos nitidamente exagerados. Foi, portanto, a partir desta base, de termos em conta esta variedade, que procurámos alguns testemunhos da voz das monjas de Castries e do seu sentido de vida no espaço claustral, procurando enquadrar esses testemunhos. Ora bem, a questão da música. No mosteiro de São Bento de Castries, a presença de religiosas tangedoras foi uma constante, pois o mosteiro ansiava por jovens que perpetuassem a função da música e do canto. E até explicitava a entrada na comunidade com montantes totais inferiores ao normal. Desta forma, temos um admirável espólio, o mais longo, aliás, de todos os conventos de Évora, com os breviários, os livros de hinos, etc., os leccionários, sendo que, lembrava aqui, também fazendo um pouco a ponto com o que foi dito pela manhã, sabemos que cantar é rezar 2 vezes. Também esta questão em termos da documentação iconográfica é interessante, sendo da documentação do mosteiro é possível retirar alguma informação relativa à atividade musical, testemunhando tanto a forte ligação da cidade de Évora à música e à escola de música da sede de Évora, porque muitas religiosas eram familiares de músicos, como a grande presença de executantes de órgão. Sabemos que o mosteiro de São Bento de Castries teria pelo menos 3, sendo que pertence ao mosteiro uma das primeiras referências ao uso da viola d'arco em Portugal. Saem desta forma e por ligação à música do anonimato algumas religiosas, entre as muitas que cruzaram o mundo da clausura em Castries. Fiz-vos aqui um pequeno quadro para terem uma ideia, portanto, da origem delas, de onde é que elas vinham, qual o tipo de instrumento que tocavam. Vejam a alusão precisamente à harpa, ao baixão, muitas vezes ao órgão, bem assim como à origem das religiosas. Se virem, em 16 casos que são apontados aqui, mais de 50% eram originários de Évora ou das proximidades de Évora, como é o caso de Arraiolos. E também muitas irmãs que entram para o mosteiro, as duas enquanto músicas, e uma coluna que está ali, que não é de desprezar, que é aquela coluna que diz tangedoras e músicas. Portanto, curiosamente, elas não surgem apenas como tangedoras, não me perguntem o que isto significa no contexto da época, vejam as datas, mas o que é facto é que surgem, sim, tangedoras e músicas. Ora bem,
Passando um pouco agora para as questões da produção literária, temos que a formação das noviças nas comunidades tinha uma importância fulcral, daí que um dos ofícios de maior responsabilidade da comunidade monástica fosse o de mestre das noviças. Escassos ou nulos eram os conhecimentos no domínio dos sacramentos junto das jovens, especialmente o da confissão. A decisão acerca das leituras a serem feitas era de extrema importância, como também já vimos, podendo distinguir-se entre os livros que tendiam a torná-las cristãs, como alguns guias, que deveriam ser os iniciais, e os que se propunham instruí-las na vida religiosa. Aqui cabem perfeitamente meditações de Santa Teresa. Além disso, sabemos também que ler com atenção e convicção, como estou a tentar fazer agora, era fundamental também para se ser ouvido, numa altura em que cada vez mais se distinguia a oração mental da oração vocal. Assim, a vida em comunidade acabava por significar uma aposta nas aptidões intelectuais das mulheres e que se expressou na produção literária feminina no período pós-Trento, sendo que muitas obras não chegaram a ser publicadas, que é pena. Essa produção, que tem vindo a ser detalhadamente estudada entre nós, também para a região de Évora, em que apontam algumas autoras que felizmente podem ouvir amanhã, exprimiu-se de formas distintas, de que destacamos agora a questão da poesia e das epístolas. Ora bem, incursões recentes no manancial manuscrito da BPE, Biblioteca Pública de Évora, levam-nos também a deixar sublinhadas a contribuição de religiosas como Dona Maria Filipa de Sampaio, que era uma religiosa clarissa, portanto Santa Clara de Évora, onde foi abadesa. Ela escreve alguns sonetos, nomeadamente portanto eu friso que isto não está datado, é por isso que é um trabalho em aberto e que alguém da especialidade continuará. E alguns desses sonetos são sobre a morte da Sereníssima Infanta de Portugal, sendo que nos tercetos finais a religiosa manifesta a sua desolação por não poder continuar a elogiar e a homenagear, utilizando a sua poesia, pois a morte retirara-lhe a morte da infante, retirarem precisamente capacidades no domínio, se quiserem, do racional e da escrita. Gostaríamos também de referir uma informação, é assim que surge o título, que, por indicação do seu confessor, Madre Mariana da Purificação, estando no deserto, escreveu às suas filhas e discípulas por volta de 1676. Dependendo do provincial dos Descalços, a Madre dirige-se à sua mãe e mestre, Soror Eufrásia do Espírito Santo, solicitando-lhe que mande ler a sua carta a todas as suas irmãs e filhas, e a religiosa vai iniciar a sua missiva justificando o porquê de lhe chamar filhas e de ter essa confiança. A explicação é uma: porque a todas amava no divino amor e conhecia a que se sentia por elas amada da mesma forma, o que permitia fazer à comunidade algumas advertências obedecendo ao confessor. Por outro lado, muitas na comunidade a culpavam por não as repreender e ensinar, reconhecendo à autora que devia ser ela ensinada e repreendida, porque, diziam, a seus bons olhos tudo parecia bem, advertindo, porém, que também ela pecava, invocando, reparem nas últimas três linhas, o pensamento de Séneca. Quando Séneca diz, de Séneca li uma vez, que dizia que antes queria ser subejamente medroso que não pouco prudente, e sempre quisera tomar. Portanto, elas que não levassem mal, ela não as criticar, como sendo boa a seus olhos, porque ela sim era a grande pecadora que não conseguia ver em profundidade. Elogia as suas filhas na escolha do hábito reformado e o fervor e devoção do caminho da vida espiritual,
muito mais dificultoso, reparem, no acabar que no começar. Reconhecendo também no seu testemunho que havia 2 meses que estava retirado num tal deserto, advertindo sempre, dirigindo-se às demais religiosas, que se de Deus se descuidassem, abrir aspas, não sei se descuidará Deus de nós, fecha aspas. Dá depois um conjunto de indicações sobre o caminho da vida espiritual. Oração, caridade, amor ao próximo, amor e temor a Deus. Palavras poucas e modestas. Vejam porquê. Porque naturalmente a Deus aborrecia muito falar e que, antes de repreenderem comportamentos, se observassem assim. As confissões deveriam ser feitas de acordo com as ordens do confessor, significando o dia das confissões, dia de retiro e dia de silêncio, pois, dizia ela, assim cumprindo, tudo andaria reformado, prometendo a religiosa aumentos espirituais e temporais. E vai, portanto, ainda solicitar o perdão pelas suas indicações, pois se considerava precisamente a mais inferior e imperfeita de todas. Claro que este relato segue depois com algumas experiências a nível pessoal, sendo que nós pensamos, e concluímos também pelo que já foi dito anteriormente, que esta missão quase catequética de se escolherem religiosas a dedo, digamos assim, que eram elas próprias reconhecidas pela comunidade, tinha uma função muito especial, que era a pedagógica, a instrutiva, a didática, junto dessas mesmas comunidades. Dentro do domínio da escrita, e neste contexto, foi produzida no Mosteiro de São Bento de Castris uma obra poética que está a ser investigada e avaliada por uma equipa de que fazemos parte, parcialmente transferida até aos nossos dias. Trata-se da obra de Maria de Mesquita Pimentel, sobre a qual já publicámos um pequeno trabalho, numa abordagem que naturalmente, e friso isto, respeita os limites da nossa formação académica. Nem é outro nosso propósito, como é natural. Além do cumprimento do hora da hora, exigidos pela regra, e a assistência cotidiana aos ofícios divinos, esta religiosa redigiu, em perfeitos cantos de 8ª rima, a vida de Cristo, divino esposo, obra que já é referida pelo Padre Fialho. Sabemos que, ainda que de forma limitada, foi através da poesia que a voz das monjas mais se fez ouvir, entendido o claustro como espaço de libertação, também já vimos hoje, libertação criadora, preferindo temas ligados à Virgem, ao Natal, à Paixão e à Ressurreição, ou a temas bíblicos, exaltando a vida ascética e monacal. Claro que, para a análise destas obras, devem ser consideradas geografias diversas, algumas que têm a ver naturalmente com o mosteiro e a sua importância na ordem, a sua relação com a própria região, bem assim como as hierarquias socioeconómicas de onde procediam as religiosas. A obra de que estamos a falar viu uma parte publicada em 1630 e 39, intitulada Memorial da Infância de Cristo e Triunfo do Divino Amor, fazia parte, portanto, do cartório Alto da Ciência e chegou até à Biblioteca Nacional. Existe também um exemplar em Madrid. Da parte da manuscrita, portanto, chegaram-nos estas partes que estão agora aqui apresentadas no diapositivo, uma segunda parte dedicada à vida e milagres de Cristo, a terceira à paixão do Redentor, onde efetivamente, ao longo de cantos vários, como vemos, a autora vai expressando um caráter simbolista e ao longo de todo o seu discurso, um notável domínio vocabulário e uma clara influência do ideário coevo que transparece na sua escrita como o conhecimento de episódios e personagens do mundo clássico
que elege e evoca para ilustrar o discurso e que não seriam de todo comuns na formação de religiosas suas contemporâneas. É precisamente sobre estas personagens que nós vamos aqui ver agora algumas instâncias. Sim, é rápido. Portanto, a Maria de Mesquita Pimentel, ela era originária de Estremoz e que, em termos de São Bento de Castros, nunca chegou a ser abadesa, desempenhou ainda alguns cargos. Foi no prólogo do canto segundo que encontramos a inspiração para o título da nossa comunicação, quando, em metáforas várias, a autora tenta definir o que é para ela Cristo. E vejam esta alusão ao jardim fresco e ameno, sendo que se ela identificava naturalmente como uma das suas esposas. Ora bem, são vários os exemplos em que nós podemos ver as alusões a personagens ligados ao mundo clássico. Eu gosto particularmente aqui da parte das descrições. Eu vou andar aqui um pouco mais rapidamente, das descrições em termos dos continentes. Reparem aqui no canto 2, para a descrição da América, do que ela se serve. Aqui temos a América, a África, a Ásia e até que chega à Europa e à velha Espanha, portanto, revelando em termos e sublinhando aqui o ponto de vista histórico apenas uma questão que não seria de todo comum nas religiosas da sua época. Ela vai depois, ao longo, e conforme a pena vai permitindo, vai evocando alguns ofícios também do convento e revelando conhecimentos no domínio até da música, onde ela tenta estabelecer precisamente aqui o papel que o compasso tem na música. Aqui no canto quarto temos diversos legisladores que são citados ao longo da história, em que é contraposta a importância do trabalho face às questões da ociosidade. Aqui temos que na pesca, portanto, quando Pedro e André já desesperavam porque às suas redes nada chegava, se dá um milagre e que naturalmente os nadadores começam a fluir. E eu vou tentar andar rapidamente porque o tempo escasseia, sendo que depois aqui já no canto sexto a autora vem relatar precisamente alguns fenómenos naturais como as grandes tempestades que os discípulos têm que enfrentar, evocando personagens como Neptuno, Tritão, etc. Eu vou deixar-vos aqui com a passagem do canto sexto para o canto sétimo, onde ela diz a si própria que descansa, digamos assim, sendo que o que vamos encontrar na terceira parte da obra é muito similar ao que temos aqui, com uma escrita muito emotiva, com uma grande carga de fé e de devoção, onde o discurso místico pretende, antes de tudo, um contato com o divino. No último canto da obra, portanto, o canto 13, as últimas oitavas são apresentadas quase que a jeito conclusivo, revelando a última vontade da escritora, precisamente a da imitação de Cristo, expressão ainda na nota final do canto, assim o permite ele. Ora bem, aqui ficam alguns testemunhos vindos precisamente do Jardim de Castries, um jardim com flores diversas, mas significativas em termos do panorama nacional. Sendo os ranúnculos uma das flores prediletas da comunidade, conforme também nos diz a documentação,
Estas expressões a nível musical e literário demonstram como dispunham de mais cores num terreno que reconhecemos tem ainda muito a explorar e que encontrará em setembro certamente mais uma ocasião para se expressar. Muito obrigada.